Oi, gente, meu nome é Carla e nós vamos apresentar para vocês um seminário sobre biotecnologias da reprodução com o tema geral de aves e nós escolhemos abordar os psittaciformes. O grupo é composto pela Isabela, por mim e pela Margarete. Bom, as aves ocupam a segunda colocação em popularidade de pets nas casas brasileiras, com 39,8 milhões de aves em residências, perdendo só para os cães, que ocupam 54,2 milhões. Isso avaliado no ano de 2018. A, a gente vai focar na ordem Psittaciforme, né? E ela é formada por 78 gêneros, 332 espécies. Dessas, 72 são encontradas em território brasileiro, tornando o Brasil o país mais rico na representação de psitacídeos. Elas são aves de bico torto, são extremamente populares nos lares devido à simpatia, inteligência, à coloração chamativa que elas possuem e à capacidade de imitar sons. O sistema reprodutor feminino, na anatomia das espécies, é composto por ovário e oviduto. De modo geral, nas aves, somente os órgãos esquerdos são funcionais. Há a formação dos órgãos do lado direito, porém eles regridem, né? Ficando funcionais somente os do lado esquerdo. Portanto, o ovário funcional ele é localizado próximo à borda cranial do rim esquerdo. O ovário tem origem de uma medula, que é composta por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, nervos e um córtex, que contém ogônias, que dão origem aos oócitos. Nas fêmeas imaturas, o ovário se apresenta de forma achatada e triangular, como pode ser visto na imagem. Com superfície granular também. Já as fêmeas que já têm o ovário maduro, ele se assemelha a um cacho de uva totalmente irregular, como na imagem, e ele é localizado cranialmente ao rim esquerdo. As aves possuem reprodução sazonal. Devido a isso, elas sofrem alterações no ovário nos períodos de regressão e de recrudescência. Essa recrudescência sazonal ela pode ser contida através de ritmos circanuais endógenos e por fatores ambientais. Os ovários das aves possuem uma grande quantidade de folículos consistentes de um oócito que contém gema, que é contornado por uma parede vascular. No início da maturação sexual, os ovários aumentam de peso. Portanto, no início da postura, os ovários passam a apresentar um mosaico ovariano, que é composto por folículos primordiais, que são possíveis ver somente microscopicamente. Folículos brancos, pequenos e grandes, folículos amarelos, também pequenos e grandes, e folículos pós-ovulatórios e atrésicos. Após a liberação do ócito, pode ser encontrado o folículo pós-ovulatório. Ele é encontrado em um saco de paredes finas, composto por uma camada granulosa. Ele permanece ativo por alguns dias e secreta alguns hormônios envolvidos na ovoposição e no comportamento de nidificação até a completa reabsorção pelo ovário. Após a postura, devido à presença de ovos nas fêmeas, é possível observar o comportamento de choco, que induz a regressão ovariana pela atresia folicular. Durante essa atresia folicular, ocorre a fase do repouso reprodutivo, conhecido como período refratário, onde o ovário diminui de tamanho até a próxima estação reprodutiva. O oviduto ele representa todo o trato genital e estende-se do ovário até a coácula.
Ele é localizado na parte dorsal esquerda da cavidade corporal e possui como função conduzir o ovo fertilizado até a coácula. Ele também possui a função de fornecer nutrientes que protegem o embrião. O oviduto também sofre alterações sazonais devido à secreção hormonal ovariana. Durante a fase de postura, o oviduto é uma estrutura tubular grande que ocupa uma grande parte do celome abdominal dorsal esquerdo. Já na estação não reprodutiva, ele diminui de comprimento e largura, tornando-se um tubo muito fino, reto e uniforme, que pode ser confundido também como um ureter. O oviduto ele é dividido em 5 partes: infundíbulo, magno, istmo, útero e vagina. O infundíbulo ele penetra o ósito ovulado e possui como principal função a localização de fertilização. Ele é localizado próximo ao ovário e é subdividido em região fimbriada e tubular. A região fimbriada é composta por uma parede delicada, não granular e de formato de funil, responsável por captar o ósito no momento da ovulação. A região tubular também pode ser conhecida como calazífera e é conhecida como local de armazenamento de espermatozoide no oviduto. É considerada também como um sítio de fertilização, apresentando parede espessa e granular, responsável por uma camada perivitelínica que reveste o ósito. O magno é o segmento mais longo do oviduto. Ele possui paredes grossas e pregas mais volumosas. A rotação do ósito durante a passagem dele pelo magno faz com que a camada perivitelínica externa e parte da clara sejam retorcidas, resultando na formação de calasas, cuja função é manter a gema e o embrião em desenvolvimento centralizado no ovo. Em seguida, o ósito recoberto pela clara adentra no istmo, no qual as membranas internas e externas da casca são formadas num período de 1 a 2 horas. O istmo, conhecido como a porção mais curta do oviduto, forma a membrana da casca ao redor do ovo em desenvolvimento. Ele compõe de paredes mais estreitas e finas por pregas luminais menos volumosas do que são encontradas no magno. O útero, ou a glândula da casca, também conhecida por esse nome, é o órgão muscular e secretório constituído de regiões distintas, que exercem papéis fundamentais para a formação do ovo. A região cranial do útero é curta, tubular e responsável pela adição de fluidos e eletrólitos e outras substâncias ao albúmen, incrementando sua massa em até 2 vezes. Já a região mais distal apresenta um formato abaulado e é o local em que o ovo permanece por mais tempo no oviduto, aproximadamente 20 horas em algumas espécies, ocorrendo calcificação da casca. É nessa região também que são depositados os pigmentos e a cutícula da casca. A última parte do oviduto é a vagina. É o segmento muscular curto que liga o útero à coácula, funcionando como uma passagem para o ovo durante a ovoposição. Ela se inicia a partir do esfíncter útero-vaginal e, apesar de não contribuir para a formação do ovo, participa com o útero do mecanismo de expulsão sob a influência dos hormônios. Prostaglandina é um deles. As aves são responsáveis por produzirem os ovos, que contêm todos os nutrientes fundamentais para a evolução e desenvolvimento completo do embrião. O ovo é composto por 3 componentes, sendo ele a gema, o albúmen ou clara e a casca.
O albúmen ou clara, secretado pelo trato reprodutivo, envolve a gema, deixando-a centralmente no ovo. A partir do momento que a clara envolve o embrião em fase de desenvolvimento, ele forma uma cápsula aquosa, prevenindo a dessecção e atuando como reservatório maior de água, contribuindo com proteínas, vitaminas e minerais em estágios avançados da fase embrionária. A casca proporciona uma proteção e minerais para o desenvolvimento do embrião. Serve como proteção física e permite a troca de gases entre o embrião e o ambiente, agindo como uma barreira contra a invasão microbiana contra a perda de água. A casca possui 350 milímetros de espessura e é composta por cristais graduados de puro carbonato de cálcio, ventralmente há poros que permitem a passagem dos gases. A casca é composta por três estruturas: membrana, casca mineralizadora e cutícula. Eu vou falar sobre a fisiologia da reprodução em aves. As aves possuem indicativos para sua produção. São eles: exposição à luz, qualidade de calor, balanço de alimentos, entre outros. Também observamos o comportamento, ou seja, estresse, parceria presente e bem-estar. Como a Isabela disse anteriormente, o sistema reprodutivo das aves é composto por ovário e oviduto, possuindo localização à esquerda da cavidade abdominal. Identificamos também o útero, vagina e cloaca. No transcurso do período embrionário, oviduto e ovário, à direita, estão presentes no começo. Na fabricação de inibição do ducto paramesonéfrico pelo ovário, resultam na regressão do ducto e ovário direito. Este fato não ocorre no lado esquerdo. O tubo esquerdo, ao expor vários coletores para o estro, possui uma sensibilidade maior para esse hormônio. O estrógeno, ao que parece, impede que as substâncias inibidoras ajam no ducto de Müller, ao lado esquerdo. Nessa figura, podemos identificar ovário, oviduto, incluindo útero, vagina e cloaca. Possuem apenas um folículo, com capacidade de ovulação, e o óvulo é liberado em um curto intervalo de tempo. O ovário esquerdo tem funções celulares e endócrinas. Possuem cor amarelada com matizes rosados, sendo lobulado e friável, com forma arredondada, contendo os folículos com as células germinativas. Os ovários secretam corticosteroides, necessários para a ampliação e funcionamento do sistema de reprodução. O hormônio produzido no ovário atua eliminando endosperma, assim concluindo o ápice do hormônio gonadotrófico. A testosterona desempenha uma particularidade libidora essencial, crista e prega. O aparelho reprodutor das aves apresenta padronização através do eixo hipotalâmico. A maturação desse eixo ocorre 13 dias após a incubação. No entanto, as células nervosas sintetizam o hormônio que libera proteínas secretoras. Participa do sistema neural primário, essencial para a ampliação da reprodução.
A ovulação se dá por volta de 6 horas após o ápice de LH e de 15 a 45 minutos depois da desova. As prostaglandinas e hormônios da pituitária posterior possuem uma grande importância na ovoposição. A secreção da próstata sintetizam a PGF2 e a PGE2. A PGF2 é atuante na contração uterina das aves e a PGE2 age na abertura uterovaginal, ocorrendo então a aparição entre a argina, vasotensina e prostaglandina na contração do útero e oviposição. A endocrinologia do choco é um período onde observamos uma queda na reprodução de ovos. A baixa sensibilidade à luz indica uma baixa na liberação de GnRH pelo hipotálamo e uma subsequente queda na liberação de LH e FSH pela hipófise. A diminuição de FSH e LH e o baixo estímulo das camadas de células da teca e da granulosa, em que os andrógenos, estrógenos e progesterona são fabricados, acarretam ao retorno ovariano, comprometendo a evolução dos folículos. A queda de progesterona também dificulta, no entanto, a liberação de LH, pois a onda de progesterona é que induz a liberação de LH para desencadear a ovulação. Com o ciclo da reprodução, os níveis de prolactina podem ser baixos no momento da fotoestimulação, até níveis moderados no momento do pico de produção. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das biotecnologias aplicadas na reprodução. Elas foram desenvolvidas com o intuito de fazer o ajuste fino da reprodução de aves, que é focar um pouco mais na particularidade de cada plantel, ao invés de abordar de forma geral, como é o caso da nutrição, do bem-estar animal, que a gente vai falar mais à frente. Então, isso busca detalhar, as biotecnologias elas buscam detalhar mais a reprodução. E dentre todas as que foram citadas, que já existem pesquisas em torno delas, a mais importante e a que tem sido mais revisada é a coleta de sêmen para avaliação e a inseminação artificial. Só que essas técnicas de reprodução assistida, essas TRAs, elas possuem, já existem muitas conhecidas, só que as que são comumente usadas em mamíferos, elas não podem ser usadas na ave, como é o caso da criopreservação do sêmen, que eles não podem, eles não ficam saudáveis após esse descongelamento, fazendo a taxa de fecundação cair drasticamente para cerca de 20%. Então, as técnicas elas estão sendo reestudadas a ponto de serem usadas na reprodução assistida de aves. O protocolo é que a cloaca não seja tocada no momento da inseminação, para evitar que a entrada de patógenos no trato reprodutivo. Aconselha também que seja o mesmo técnico para inseminar na ave aquele que tenha recolhido o sêmen do macho, e esse sêmen deve ser introduzido no oviduto com auxílio de uma pipeta.
Aqui vocês podem ver a coleta de um sêmen de uma ave macho, no caso aqui um galo, e esse sêmen coletado ele vai ser usado para a inseminação artificial posteriormente. Imediatamente após a coleta, ele vai para a análise e posterior inseminação. Aqui vocês estão vendo a imagem também, tem uma pipeta com a ponta utilizada, esse círculo branco com a setinha apontando na primeira imagem com fundo vermelho a quantidade de sêmen necessária para poder fazer a inseminação. E nas duas imagens de baixo tem a contenção da ave, no caso uma galinha, para poder ser realizada a inseminação artificial. Bom, aí a gente tem a nutrigenômica, que é a análise simultânea de vários genes com auxílio da bioinformática, que é a informática utilizada justamente para poder decodificar os genes. E a nutrigenômica ajuda a compreender os genes ligados a tudo que diz respeito à nutrição. Balanço energético, a imunidade, que a gente já sabe que a imunidade ela é afetada pela alimentação, a reprodução, que nós vamos falar mais na frente, a nutrição, que também vai ser mencionada, práticas de manejo, o próprio acasalamento, tudo aquilo que pode ser usado para maximizar a expressão fenotípica dos genes é estudada na nutrigenômica. A sexagem em ovo, ela acontece para determinar o sexo do embrião ainda em desenvolvimento dentro do ovo. O método consiste de um feixe de laser, que vai cortar um orifício bem pequenininho, circular, na parte superior do ovo, que é o hemisfério basal, e o NIR, que é a espectroscopia de infravermelho aproximada, ele vai ser usado para determinar o sexo do embrião com base no teor de DNA. E os machos têm 2% a mais desse teor de DNA. Assim, esse método vai permitir a determinação do gênero dos embriões com 72 horas após o início de processo da incubação e tem uma exatidão de até 95% dos resultados. E com isso, o proprietário de granja, o que for, ele pode escolher o destino do ovo, se ele vai para incubar ou se ele vai para consumo. E essa técnica de sexagem em ovo, ela veio para substituir a técnica de sexagem por escória de cloaca, que é a técnica responsável por aqueles descartes que o povo adora fazer vídeo dos pintos de um dia dos incubatórios que têm o objetivo de produção de fêmeas. These workers, called sexers, roughly separate the male chicks from the females. These male chicks are worthless to the industry because they will not lay eggs and will not grow large or fast enough to be raised profitably for meat. These male chicks are killed by being dropped into a grinding machine while still alive. Such killing methods are standard within the industry. Nearly 150,000 male chicks meet their deaths this way each day at the facility. A principal vantagem apresentada nas pesquisas da prática de vacinação e das administrações de soluções em ovo é a redução dos custos de mão de obra e os riscos de erro humano no manuseio, no que for. E o maior número de ovos vacinados de uma só vez. As máquinas vão desde 6 mil até 60 mil ovos vacinados simultaneamente, conforme for o tamanho da granja. E aumenta e faz com que ocorra uma indução precoce da resposta imune aos patógenos aos quais os animais estão sendo vacinados ali ainda dentro do ovo. Existe também a administração de soluções. Uma mencionada foi probiótico e prebiótico, justamente para poder aumentar a capacidade protetora das vacinas nesses animais que ainda estão em ovo. E o Amnion, ele foi
já é comprovado que ele é o local ideal para a deposição das vacinas durante o processo de vacinação em ovo, pois permite que ela seja aspirada e digerida por uma assimilação sistêmica mais completa pelo embrião. Aqui vocês podem observar uma perfuração manual, não é alguma coisa automatizada, onde acontece a perfuração com uma agulha e posteriormente vem a seringa com a solução nutritiva ou o que for necessário colocar e ela é injetada com certo cuidado.
E tem as incubadoras artificiais, que elas são feitas para diminuir o desgaste físico da ave com a postura dos ovos e posteriormente com a incubação, porque a transferência de calor para os ovos também desgasta o animal. E essa etapa da incubação artificial, ela sendo realizada de forma correta, ela pode evitar a fase do choco e aumentar o número de ciclo reprodutivo da fêmea, igual mostra a tabela aqui. No choco, os dias natural tem 21 dias, enquanto na incubação artificial não tem nenhum. E o número de ciclos anuais na incubação natural são 7, enquanto na artificial são 13, o que aumenta muito a postura de ovos. E as vantagens da incubadora artificial, além de diminuir esse desgaste físico, é a programação do nascimento dos pintos para determinada época do ano, são higiênicas, é mais fácil de controlar a temperatura e umidade e aumenta o número de ciclos. Aí vocês conseguem ver uma incubadora pequena, é a mesma para o caso de um criador de aves para pet, que caso ele queira incubar, não queira que suas aves passem pelo período de incubação, ele pode colocar nesse tipo de incubadora. E ao lado tem uma incubadora industrial, a título de comparação de tamanho e capacidade. Os estudos colocam o manejo nutricional como um dos maiores desafios para o sucesso reprodutivo das aves em cativeiro. E o tratador ou o proprietário, ele tem a opção de 3 alimentos para poder oferecer para o animal: a ração extrusada, sementes ou a alimentação natural, que compõe de milho, feijão branco, feijão preto, cenoura, beterraba, espinafre, frutas, verduras. Mas a mais indicada é a ração extrusada, porque ela possui um balanceamento ideal em todos os e nutricional em todos os grãos da ração e evita que o animal escolha a semente mais saborosa para ele, com mais gordura, menos nutriente, e o mesmo para a alimentação natural, ele evita que ele escolha aquela fruta ou verdura que mais lhe agrade. E as pesquisas mostram também que a porcentagem ideal da alimentação é 80% de ração e 20% de frutas e verduras, mantendo esses alimentos em 2 recipientes completamente separados, a ração num potinho só para ração, alimentos secos, e as frutas em um potinho só para a fruta, que são alimentos úmidos, porque isso pode mofar, contaminar a ração de alguma forma. Além do manejo nutricional, tem também o manejo reprodutivo, onde os animais ficam em gaiolas ou viveiros, elas têm que ser amplas, permitindo que o animal, ao abrir as asas, ele não atinja as grades ou nenhum poleiro, tem que ser protegido de vento, chuva, tem que ter disponibilidade de sol, preferencialmente pela manhã. Tem que ter proteção também contra predadores e animais sinantrópicos, que são aqueles que aprenderam a viver com o homem em troca de algum benefício. No caso, os ratos se alimentam também da ração desses pássaros. E proporcionar conforto para essas aves durante o voo, no caso de viveiros. Os ninhos, tem que ter um ninho, vocês podem ver aí na imagem, tem que ter um ninho na gaiola ou no viveiro para poder fazer a postura dos ovos. O ideal é que tenha uma separaçãozinha para poder, quando o animal crescer, nascer e começar a se movimentar, que ele não tenha acesso a todo o ninho. O ideal é eles imitarem um buraco de árvore. Ele pode ser feito de caixa, de caixote, de latão, de barril. E é bom ter um forro, uma cama nesse ninho, para os animais não estarem em contato direto com o chão do ninho. E aí, essa cama
pode ser de lasca, de tronco de árvore, de maravalha ou areia autoclavada. Algumas literaturas falam também de colocar papel rasgado, picado, por baixo dessa cama, para dar a impressão de que o ninho esteja mais limpo do que ele realmente está. Só que o problema disso é que dá a falsa sensação de limpeza e acaba limpando menos o ninho, o que faz com que alguns parasitas ataquem esses animais. E para o acasalamento mesmo, tem que ter algumas atenções também. Não pode ter barulho estranho, pessoas estranhas andando para lá e para cá, animais diferentes que eles não estão acostumados, e deixar que eles tenham o processo de acasalamento ali com certa privacidade. Aqui a gente tem uma imagem de uma gaiola que costuma ter em casa, um triplex. Vocês podem observar aqui no centro dela, esse vermelho é um brinquedo para a ave poder brincar, poder se distrair. Tem um bebedouro de água, um potinho para ração. Tem, quando fechado, né? Quando você fechar essas portinhas, ele fica com pelo menos 4 puleiros. A pessoa pode optar por colocar um pouco mais alto do que o outro. E quando você abre, ele tem todo esse espaço aberto para poder andar, caminhar, escalar, e o puleiro para quando ele quiser descansar. E do lado tem um viveiro, já de criatório, mas isso não impede que uma pessoa possa ter um viveiro em casa, para poder ter um casal. Ele possui 80 centímetros de largura, 1,60 por 1,73 de altura. E vários puleiros, vocês podem observar aí os locais para água e para ração. E aí o que falta seriam os brinquedinhos para poder desestressar o animal. E por último, a gente tem o bem-estar animal, que é tudo aquilo que a gente pode fazer para diminuir o estresse do animal em cativeiro. Ração fresca, água fresca, os brinquedos são aconselháveis a ter tanto dentro quanto fora da gaiola. Eles têm que ter muita atenção a esses brinquedos, porque eles são feitos normalmente de corda e plástico, e as cordas elas podem se desgastar e ir soltando fiapos. E eles correm o risco de enroscar no corpo da ave e causar algumas lesões que demandam certa atenção por parte de um veterinário. E a questão do plástico é que eles vão mordendo aquele plástico, ele vai soltando pedaços, e bicando o plástico, né? Ele vai soltando pedaços e corre o risco de ingerir e de causar uma obstrução intestinal. Então, sempre ter os brinquedos, mas também, ao mesmo tempo, ficar de olho nesses brinquedos para que eles não causem dano à saúde da ave. E tem também a opção de colocar um osso de ciba ou pedra de cálcio. Eles são duas pedras bem durinhas para o animal ficar raspando o bico, e isso ajuda também, ainda mais do que os brinquedos, na verdade, ajuda bastante ao desgaste do bico do animal, que evita com que ele vá crescendo e cause alguma lesão ali na área do pescocinho do animal. E para as considerações finais que a gente observou com a confecção do trabalho, é que não existe muita literatura específica de algumas aves. Elas são mais abundantes em aves para reprodução, no caso de granja, ave de postura, ave de corte. Nesse caso, a gente consegue até uma quantidade boa de material de leitura. Mas o observado ao final disso tudo é que
o manejo, seja ele amplo, na questão de nutrição, o pareamento de casal, bem-estar animal, ou até mesmo no caso da biotecnologia, como foi mencionado, que ela é mais individual do animal, essas coisas devem ser de conhecimento íntimo do proprietário, ou da granja, ou do pet, porque os erros principais no sucesso reprodutivo são de manejo. Então, o proprietário ter um conhecimento de com o que ele está lidando mais profundo é garantia de sucesso. Obrigada a todos que assistiram o trabalho até aqui. Essas são nossas referências bibliográficas e estão disponíveis para consulta. Obrigada.